5, 4, 3, 2, 1. Conexão do Sucesso. Conexão do Sucesso. A partir de agora, no ar, mais um campeão de audiência. Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda ao JSP Agora News. E hoje o assunto é futebol, isto mesmo, é futebol para que você possa ficar por dentro das notícias do futebol. Nós vamos falar agora sobre o Brasileirão 2026. O Brasileirão que já está na sua 11ª rodada e nós vamos aí, com certeza, trazer diretamente aqui do JSP Agora News para você esta notícia. Hoje a notícia é diretamente sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. O Grêmio empatou 0-0 no Grenal e continua a crise sem a vitória há 4 jogos. Luiz Castro tem apenas um triunfo nos últimos 7. O Grêmio, treinado por Luiz Castro, somou no sábado o 4º jogo consecutivo sem vencer no Campeonato Brasileiro de Futebol, ao empatar 0-0 em casa com o rival Internacional no Clássico Gaúcho da 11ª jornada. Na visita ao estádio Beira-Rio, o tricolor gaúcho voltou a não marcar qualquer gol pela 2ª jornada consecutiva, tendo terminado o Grenal com menos um jogador face à expulsão de Vieri nos derradeiros minutos. A formação, comandada por Luiz Castro, tem apenas uma vitória nos últimos 7 anos, 7 encontros. Aqui fazendo justamente uma correção no Brasileirão, 7 encontros no Brasileirão no qual não vence a 4, e ocupando o 11º lugar com 13 pontos a menos do que o Inter, que é o 13º. E aconteceu justamente aí tudo naquele jogão que houve, não é? Sobre Corinthians e Palmeiras. Tudo sobre o Corinthians e Palmeiras aconteceu foi o seguinte, que os especialistas, né, eles estão ainda falando até o dia de hoje sobre aquele pênalti ignorado para o Palmeiras em clássico contra o Corinthians, em análise pontual, discordâncias em decisões de arbitragem quanto à penalidade, mas corrobora com o VAR em expulsões aos corintianos. A não marcação de um pênalti para o Palmeiras concentrou a principal divergência na análise de Paulo César de Oliveira sobre as polêmicas do empate com o Corinthians nesse domingo, dia 12, pela 11ª rodada do Brasileirão. Ao mesmo tempo, os especialistas validou as decisões do VAR nas expulsões de André e Mateuzinho, aliando a sua leitura entre erro pontual e acertos
no controle disciplinar da arbitragem. O lance que sustenta a divergência ocorreu aos 17 do segundo tempo, quando Souza se antecipou dentro da área e recebeu um chute de Gabriel Paulista na sequência da jogada. Jogadores do Palmeiras reagiram imediatamente, mas a arbitragem deixou o jogo rolar e manteve a decisão posteriormente, não é? E o que resultou é que até o dia de hoje, claro que isso não vai dar em nada. E o Brasileirão de 2026 está em pleno andamento até meados de abril. A competição já ultrapassou a sua 12ª rodada, apresentando aí um cenário de disputa intensa no topo da tabela. Alguns times tradicionais tentando se recuperar, não é? Aqui está um resumo da situação da Série A 2026. No G4, liderança do Palmeiras iniciou a temporada com um desempenho muito sólido e isolando-se na liderança com uma vantagem considerável. Logo atrás, a briga está acirrada entre times que mantêm uma atuação muito próxima. O Bahia também aparece com 20 pontos colocados no G4 e consolidando-se como uma das forças desse início de campeonato de temporada. O Atlético Paranaense segue de perto, ocupando a 6ª posição com 19 pontos. Meio da tabela, o Z4. A zona intermediária está marcada por grande equilíbrio, com times como Atlético Mineiro, Botafogo, Grêmio, Vasco, Internacional e todos separados por pouquíssimos pontos, variando entre 13 e 14 pontos. Na parte de baixo da tabela, a situação é preocupante para Cruzeiro. Abre a zona de rebaixamento, nesse caso 17, com 10 pontos. Na 17ª colocação, o Cruzeiro com 10 pontos. Remo e Chapecoense, ambos com 8 pontos na tabela. Mirassol, lanterna da competição, com apenas 6 pontos dos 10 jogos. Destaques, próximos passos. Ataque e defesa do Palmeiras também é a melhor até o momento, com 21 gols marcados, enquanto o São Paulo apresenta uma das defesas mais consistentes do campeonato. O campeonato segue com rodadas importantes. Agora em abril, clássico regional e confrontos diretos no G4 devem movimentar a tabela nas próximas semanas do Campeonato Brasileiro. E o formato do Campeonato Brasileiro permanece o de pontos corridos, com 38 rodadas no total, onde os 6 primeiros garantem vaga para Libertadores e os 4 últimos são rebaixados para a Série B. Pois bem, vou ficando por aqui. Eu sou Mauro Andrade e depois traremos para você mais notícias sobre a Série A do Brasileirão 2026.